A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro dos Salmos, Salmo de número 66, verso 18, aonde lemos assim: Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Quero falar no dia de hoje sobre 12 coisas que impedem a oração. 12 coisas que impedem que a nossa oração seja ouvida pelo Senhor. Primeira delas está aqui, a iniquidade no coração. Se dermos lugar à iniquidade em nosso coração, podemos orar como quisermos. O Senhor não nos ouvirá, a não ser que seja uma oração de confissão de nossos pecados e pedido de perdão a Deus. Então, antes até mesmo de orar, para ter certeza que Deus nos ouve, é importante que não haja iniquidade em nosso coração. Livro do profeta Isaías, capítulo 59, verso 2, menciona quase que a mesma coisa, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Tá vendo? Outra coisa que impede Deus nos ouvir: pecados não confessados. Iniquidade no coração, pecados não confessados são duas causas que levam nós orarmos e não sermos ouvidos. Portanto, é importante que nós peçamos a Deus perdão pelos nossos pecados, a fim de que as nossas orações não sejam impedidas. Vamos ver outra causa que faz com que Deus não ouça a nossa oração. Provérbios, capítulo 21, versículo de número 13, diz assim: O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Tem gente que às vezes nem sabe porque Deus não lhe ouve, mas ele não ouviu também o pobre quando lhe pediu uma ajuda. Então, já temos aqui 3 motivos para que a nossa oração não seja atendida: iniquidade no coração, pecados não confessados e não ouvir o clamor do pobre. Provérbios 28, verso 9, lemos: O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Tá vendo? Às vezes a gente não quer ouvir a lei do Senhor, não quer ouvir a palavra de Deus, a nossa oração se torna também abominável diante de Deus. Então, já vimos 4 motivos para Deus não nos ouvir. Primeiro, iniquidade no coração. Segundo, pecados não confessados. Terceiro, não ouvir o clamor do pobre. Quarto, não ouvir a lei do Senhor. Vamos para o Novo Testamento e vamos achar mais motivos para que as nossas orações sejam impedidas. Tiago, capítulo 4, verso 3, diz assim: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Quanta gente pede: Senhor, eu quero ganhar na loteria. Para quê? Para mim gastar em meus deleites, não é? Quando eu quero motivos egoístas, só pensando em mim, peço a Deus de forma má, não vou receber. Pedir mal, pedir para gastar nos nossos deleites, pedir para viver uma vida de luxúria, é pedir mal. Iniquidade no coração, pecados não confessados, não ouvir o clamor do pobre, não ouvir a lei do Senhor,
e pedir mal são motivos para Deus não ouvir a nossa oração. Vamos a Mateus, capítulo de número 6, versículo 5. Mateus 6, 5, lemos assim: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Hipocrisia espiritual é outra causa de Deus não ouvir a nossa oração. Iniquidade no coração, pecado não confessado, não ouvir o clamor do pobre, não ouvir a lei do Senhor, pedir mal para gastar nos deleites, hipocrisia espiritual, orar para os outros verem, tudo isso leva a que Deus não ouve nossas orações. Mateus 6, 7, Jesus ainda diz: E orando não useis vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Cuidado para que a sua oração não seja mecânica, respondendo, repetindo a mesma coisa, feito um papagaio. Deus sabe o que você precisa antes de você pedir. Vãs repetições pode ser a causa de Deus não ouvir a sua oração ou a minha. Mateus 6, verso 14 diz, ainda verso 15 diz: Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não os perdoará as vossas ofensas. Falta de perdão é razão para Deus não ouvir a nossa oração. Já dei 8 motivos que Deus não escuta a nossa oração: iniquidade no coração, pecados não confessados, não ouvir o clamor do pobre, não ouvir a lei do Senhor, pedir mal, hipocrisia espirituais, vãs repetições mecânicas, falta de perdão. Vamos a Lucas capítulo 18, naquela parábola que Jesus conta. E parábola, alguns dizem que é parábola, outros dizem que é uma história real. 2 homens subiram ao templo para orar. Era um fariseu e um publicano. Veja a oração do fariseu. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como esse publicano. Olha aí, o desprezo do próximo. Essa é outra razão para Deus não ouvir a nossa oração. Desprezar o próximo. E não só isso. Lucas 18, 14, Jesus diz acerca do publicano que desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. Orgulho espiritual é outra razão para Deus não ouvir a nossa oração. Orgulho espiritual. Vamos a outro motivo. Tiago, capítulo 1, versículo de número 6. Tiago 1, 6. Fala outro motivo que às vezes oramos e não alcançamos. Está aqui, ó. Peça, porém, com fé, e não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Falta de fé é outra razão para que a nossa oração não seja atendida. Já dei 11 motivos para que a oração não seja atendida: iniquidade no coração, pecado não confessado, não ouvir o clamor do pobre, não ouvir a lei do Senhor, pedir mal para gastar em nossos deleites, hipocrisia espiritual, vãs repetições, falta de perdão, desprezar o próximo, orgulho espiritual, falta de fé. E finalmente, última razão para que muitas vezes nossa oração não é respondida. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo de número 7, fala assim: igualmente vós, maridos, coabitais com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida,
para que não seja impedida as vossas orações. Não tratar bem a esposa, não coabitar com a esposa com entendimento, faz com que a nossa oração possa e pode ser impedida. Então, não tratar bem a esposa é o 12º motivo. 12 motivos, porque 12 coisas que impedem a nossa oração. Primeiro, iniquidade no coração. Segundo, pecado não confessado. Terceiro, não ouvir o clamor do pobre. Quarto, não ouvir a lei do Senhor. Quinto, pedir mal. Sexto, hipocrisia espiritual. Sétimo, vãs repetições. Oitavo, falta de perdão. Nono, desprezar o próximo. Décimo, orgulho espiritual. 11º, falta de fé. E 12º, não tratar bem a esposa. Que Deus nos guarde para que vigiemos nisso, para que as nossas orações não sejam impedidas. Deus te abençoe. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist, e ali no playlist você vai encontrar um total de 246 pastas, com mais de 7.260 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.